Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos de geometria espacial, aula número 12, princípio de Cavalieri. Princípio fundamental, muito importante na continuidade dos nossos estudos. É uma aula teórica, mas que vale a pena a gente trabalhar com a ideia do princípio, para que quando a gente chegar no volume da pirâmide, principalmente, e depois o volume da esfera, fazendo a associação aí da anticlépsida, a gente vai apresentar esses volumes sem a necessidade de decorar suas formas, ok? Uma aula bem teórica, mais visual, mas vamos apresentar primeiro o princípio de Cavalieri. Dois sólidos nos quais todo o plano secante, paralelo a um determinado plano, determina superfícies de áreas iguais, são sólidos de volumes iguais. O que ele está dizendo? Se eu tenho aqui um plano, e nesse plano essas superfícies são iguais, áreas iguais, qualquer plano que eu passe nos dois sólidos, desde que eles tenham a mesma altura, qualquer que seja o plano que a gente passe paralelo a esse plano verde, vamos chamar, por exemplo, esse plano de plano alfa, vamos chamar esse rosa de plano beta e esse plano gama. Qualquer que seja o plano, se a gente identifica superfícies iguais, ou seja, se as áreas são iguais, para qualquer plano que a gente passe, desde que a gente tenha os dois sólidos com a mesma altura, o volume desse primeiro sólido é igual ao volume do segundo sólido. Então vamos chamar esse sólido de sólido 1 e esse de sólido 2. Nós já vimos que para esse sólido é um prisma de base 1, 2, 3, 4, de base quadrangular, não é regular, é um quadrilátero. Aqui também é um quadrilátero. Poderia aqui ser um pentágono, um hexágono, não importa que tipo de base será essa. O que importa é que essa área seja igual a essa. Então vamos pensar que essa área é uma área A. Se essa área é igual, vamos pensar essa outra. Essa área vamos chamar de B. E aqui também essa área é B. Note que o formato é diferente, mas a mesma área. Suponhamos que essa área seja C, essa também C. Eu posso passar outro plano aqui paralelo, cortando esses dois sólidos, e vou gerar duas áreas semelhantes. Se isso acontecer, a altura dos dois sólidos sendo iguais, conclusão, o volume do sólido 1 é exatamente igual ao volume do sólido 2. Aqui está um exemplo de prisma, mas nós vamos estender para qualquer sólido geométrico, ok? Antes disso, vamos identificar por que isso acontece, por que os volumes são iguais. Vamos pegar aqui como ideia uma pilha de moedas. Aqui a quantidade de moedas nessa figura 1 é exatamente igual à da figura 2. Pergunto, será que o volume desses dois objetos são iguais? Será que o volume 1 é igual ao volume 2? Com certeza. Por que eles são iguais? Porque primeiro que a gente está com a mesma quantidade de moedas. O simples fato de eu desorganizar essas moedas não vai modificar o volume. A mesma quantidade que está aqui, está aqui. E aonde está o princípio de Cavalieri? Veja que essa área dessa moeda vai ser igual à da primeira moeda. Da segunda camada as áreas são iguais, então qualquer plano que eu corte aqui, as áreas serão iguais. E aqui nesse caso específico, todas as áreas são iguais aqui, diferente do caso geral. Eu não tenho a necessidade, eu poderia ter uma moeda aqui de 10 centavos, depois uma outra de 20, o princípio também se aplica. Só que aqui fica fácil identificar visualmente que o volume desses dois sólidos são iguais. Obviamente, esses dois sólidos são originados da construção de camadas de moedas. A mesma ideia aqui para vários paralelepípedos, o simples fato de eu desorganizar eles não vai modificar o volume. Qualquer plano que eu passar, se eu entender ou se eu visualizar que as áreas são iguais e que as alturas também são iguais, áreas iguais e altura igual para dois sólidos, vamos chamar esse de 1, esse de 2. Temos que o volume do sólido 1 será exatamente igual ao volume do sólido 2. Para qualquer plano que eu corte aqui paralelo ao plano da base, se eu vou
apresentar aqui áreas iguais, e nesse caso os sólidos são os mesmos, então as áreas são iguais, os volumes serão também iguais. Note que aqui também a altura é a mesma. Se eu colocar uma moeda a mais ou retirar uma moeda, os volumes já não serão iguais. Muito bem. Então, já vimos para prismas, né, que é naquele primeiro exemplo, agora vamos esticar para cilindros. A ideia também vai servir para cilindros. Então, eu tenho aqui, cilindro ele vai ter sempre as áreas iguais, né, qualquer que seja o plano de corte. Aqui eu tenho área A e área A, qualquer que seja o plano. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho um cilindro oblíquo. Aqui eu tenho um cilindro aparentemente reto. Se a área A for igual à área B, de fato a gente está buscando aqui o princípio de Cavalieri, se essa área A é igual à área B em qualquer corte, nesse caso as áreas vão ser iguais, e as alturas são as mesmas, é porque o volume desse sólido, vamos chamar ele de sólido 1, e esse de sólido 2. O volume 1 é igual ao volume 2. Talvez aqui nessa parte teórica, bem tranquilo, mas isso vai ser útil quando a gente for trabalhar principalmente com agora o volume da pirâmide, mas em outra situação. E agora eu fiz questão de colocar bases bem diferentes. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 é um pentágono, não é regular. Aqui também eu tenho um quadrilátero. Veja, as áreas não precisam ser iguais, que agora eu vou afinando. Se A é igual a B, a linha igual a B', e a altura dessa pirâmide ser a mesma altura desta, que é o que está sendo representado. Então, qualquer plano que eu vou cortar aqui, vamos supor, posso fazer um corte aqui. Se essa área, por exemplo, A duas linhas for igual a B duas linhas, lembrem que lá no cilindro todas essas áreas eram iguais, que o cilindro reto ou oblíquo vai ter as mesmas áreas, mas agora diferente, essa área é maior que essa. Mas se isso acontecer para qualquer plano que eu faça esse corte, o princípio será obedecido, o princípio de Cavalieri. Vamos supor essa pirâmide 1, essa pirâmide 2, o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2. Isso por conta do princípio de Cavalieri. Muito bem. A gente tem essa mesma ideia para cones. Por quê? Porque se eu tenho um cone aqui, por exemplo, oblíquo, e esse cone reto, né, onde a gente vai identificar que a altura ela vai sempre formar 90 graus com a base, mas a gente vai ter aqui que a altura ela não vai encaixar exatamente no centro da base, aí ele vai ser oblíquo, a gente vai chegar lá nessas características. Mas visualmente aqui temos dois cones de mesma altura, e as áreas aqui, à medida que eu vou traçando os planos paralelos ao plano, vamos chamar alfa, beta, gama, se a área A, a superfície, for igual a B, e qualquer outro plano que eu corte, para todos os planos, isso é muito importante, a área linha também ser igual a B', qualquer que seja o corte, se eu faço, por exemplo, um corte aqui, eu gero essa área com essa. Então, se essa área C', perdão, aqui ainda tenho o A. Se eu gero aqui um corte, onde aqui vamos pegar a área duas linhas, e aqui a área B duas linhas. E se então A duas linhas também for igual a B duas linhas, para qualquer plano que eu faça esse corte, já sabemos que a altura é a mesma, os sólidos apresentam o mesmo volume, de acordo com o princípio de Cavalieri. Para finalizar, obviamente uma aula bem teórica, mas quando a gente chegar nas demonstrações dessas relações, vai fazer sentido o princípio de Cavalieri. Aqui nós temos uma esfera, cujo volume a gente vai identificar 4/3 de πr ao cubo. E aqui nós temos uma anticlépsidra.
O que é a anticlépsida? É a parte que está fora aqui desses dois cones, mas está interna ao cilindro. Então nós temos um cilindro, temos aqui um cone. Vamos pensar naquela situação, né, de marcação de tempo, né, que a gente vai pingando aqui a areia e ela vai passando para o lado de cá. Nesse cone do lado de cima e nesse cone aqui embaixo. Eu não quero esses dois cones, eu quero o que está em volta do cone, mas internamente ao cilindro. A gente chama essa região, que é um sólido, de anticlépsida. E a gente vai identificar que qualquer seção que a gente faça paralela ao plano da base, aqui eu tenho a esfera apoiada num plano da base, aqui o cilindro juntamente com os dois cones, a gente vai perceber que essa área que a gente está identificando pelo corte da esfera vai ser igual a essa área também dessa coroa. E isso faz com que o volume dessa esfera vai ser igual ao volume do sólido formado pela anticlépsida. Então, para calcular esse volume, talvez com a matemática elementar do segundo grau fica mais difícil. Mas aqui a gente consegue calcular facilmente pelas áreas que a gente tem. Então, se eu chamar essa área de A, e essa área que tiro fora aqui a parte que contém o cone, chama essa área de área, vamos supor, B, né? A gente está colocando A e B. E a gente pode fazer outros cortes paralelos de planos paralelos. Se essas áreas são iguais, e eu tenho aqui a mesma altura, obviamente aqui eu vou ter o dobro do raio da esfera, aqui eu vou ter a altura do cilindro, ou da anticlépsida, sendo A igual a B, as áreas iguais, e em qualquer outro plano que eu fizer as áreas também continuam iguais, eu tenho o volume desses dois sólidos iguais. E é bem tranquilo a gente trabalhar com o volume da anticlépsida, porque para a esfera a gente vai precisar de, por exemplo, uma situação mais ampla do que o ensino médio está nos apresentando. Teria que usar aqui derivadas, integrais, não é o objetivo do nosso curso. Então a gente faz essa analogia, essa associação com a anticlépsida para calcular o volume da esfera. Mas isso será um novo momento. O que eu gostaria de apresentar aqui é o princípio de Cavalieri, né? Resumindo, se você tem dois sólidos, independente do formato desses sólidos, se eu tenho um plano da base que contém esses dois prismas, essas duas pirâmides, esses dois sólidos geométricos, não interessam qual é esse sólido geométrico, se eles apresentam a mesma altura e todo o corte realizado paralelo ao plano da base, se eles apresentarem superfícies iguais, áreas iguais em todos os cortes, todos os planos, se essas áreas forem iguais, é porque os volumes também serão iguais. Podemos estender isso pegando, por exemplo, uma figura do lado esquerdo, que é, por exemplo, um prisma, e uma figura do lado dele, né, um prisma e um cilindro. Não tem problema. São sólidos diferentes, mas se as áreas forem iguais, eu vou ter sempre os mesmos volumes. Posso pegar um cone com uma pirâmide. Obviamente, quando a gente calcula, vai depender aí do valor de π, né, quando eu tenho círculos. Mas é só a gente associar aquela área em função de π, algum lado em função de π também. A gente consegue fazer essa situação. Ok? Espero então ter contribuído com essa ideia do princípio de Cavalieri. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.